Queridos irmãos em Cristo, que Deus abençoe a preciosa vida de cada um dos amados irmãos. Neste momento vamos meditar na palavra do nosso Senhor, mas antes quero mais uma vez fazer menção ao aniversário da nossa igreja. 71 anos de muitas bênçãos, uma história muito bonita, muitas foram as lutas, mas graças a Deus o Senhor tem nos conduzido em triunfo, porque de fato Ele nos ama e Ele nos quer bem. E toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Neste dia vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, apenas 2 versículos, o verso 20 e o verso 21, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de uma doxologia, e doxologia é uma palavra formada por 2 termos gregos. O primeiro, doxa, que significa glória, honra, e logia, que significa palavra. Então, neste caso, nós estamos diante de uma palavra de glorificação, de honra ao nosso Deus, proferida, ou melhor, escrita por Paulo. E de fato, o nosso Deus é merecedor de honras e glórias, pois, assim como a carta aos Efésios nos exorta ou relembra o nosso coração, Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou em amor, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas buscando conselho em si mesmo. Segundo o seu querer, nada imposto ou amando de ninguém, Ele nos adotou como filhos, não mais filhos da ira, mas agora filhos de Deus. Temos a redenção, pela graça fomos salvos mediante a fé, o que não vem de nós é dom de Deus. Temos a remissão dos pecados pelo seu sangue, temos a riqueza da sua graça que se manifestou. Deus, em Cristo Jesus, desvendou o mistério da sua vontade que propôs em Cristo, ou seja, salvar tanto judeus quanto gentios. O muro da inimizade foi desfeito e de 2 Cristo fez um único povo, uma única nação santa. Fomos feitos herança, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Temos paz com Deus. Essa paz foi trazida pelo Evangelho da Salvação, tanto para os de perto quanto para os de longe. Não somos mais estrangeiros, ou melhor, não somos mais filhos desta terra, e sim somos estrangeiros e peregrinos, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nessa doxologia, Paulo expressa que a glória seja dada a Deus, ao verdadeiro Deus, ao único, soberano, Criador de todas as coisas. A Ele sim devemos dar honras, devemos dar glórias, devemos entregar o nosso louvor. E nessa doxologia, Paulo expressa que a glória seja dada a Deus na igreja. E de fato, não nos faltam motivos para glorificarmos ao Senhor na igreja. Mas, de um modo muito especial, glorificamos a Deus, pois na igreja encontramos a revelação da multiforme graça e sabedoria de Deus ao eleger um povo exclusivo de todas as nações, tribos, povos e línguas. Deus separou pessoas, Deus separou aqueles a quem Ele mesmo escolheu para ser o seu povo santo,
para ser a sua propriedade peculiar, uma igreja universal. Efésios capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Judeus e gentios unidos em Cristo. E estamos diante de um paradoxo, pois apesar das diferenças, não há diferença. Apesar das diferentes características que cada um de nós carregamos e que a igreja apresenta, seja local ou seja universal, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os povos, línguas, raças, nações, sim, há diferenças culturais, sociais, há características que definem os povos, porém, diante do Senhor, todos nós carecemos da graça, da glória de Deus. E de fato, em Cristo, todos nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a ressurreição e a redenção que há em Cristo Jesus. Apesar da diversidade, Cristo é tudo em todos. Efésios capítulo 2, 17 e 19, o texto continua nos dizendo: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nessa doxologia, além de dar glórias pela igreja e na igreja, nessa doxologia, Paulo expressa que a glória seja dada a Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, a unidade da fé só é possível por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Certamente a igreja só pode existir tendo por fundamento a pedra angular, Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, conforme Efésios capítulo 2, versos 20 e 21. Para Paulo, a teologia a respeito da igreja está bem fundamentada na questão de que Cristo é o fundamento de um povo diversificado e eleito. No capítulo 2, Paulo ressalta a graça especial de Deus revelada em Cristo Jesus, dando vida a todos. E podemos notar que Paulo menciona o alvo da igreja de Deus sempre no plural, referindo-se, neste caso, a judeus e gentios unidos no corpo de Cristo, a igreja. O texto diz, capítulo 2 de Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Assim, em Cristo damos glória, porque a igreja
só existe por conta de Cristo, que nos une, que nos salvou e que nos inseriu no corpo glorioso, no seu corpo glorioso, que é a igreja do Senhor. Mas dando continuidade, o texto ainda nos diz que nessa doxologia, Paulo expressa que a glória deve ser dada e seja dada sim a Deus por todas as gerações, para todo o sempre. Meus irmãos, como sabemos, a Igreja Universal é formada tanto pelos crentes do passado, do número total de eleitos que já foram, que hoje fazem parte da Igreja invisível e triunfante, quanto dos crentes do presente, espalhados pelo mundo, bem como aqueles que ainda se manifestarão no tempo devido, os quais professam e professarão a verdadeira religião e que hoje fazem e também farão parte da igreja visível e militante. E é exatamente isso que a Confissão de Fé de Westminster afirma no seu capítulo 25, o nosso símbolo de fé. Diz lá: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos, que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Nessa doxologia, Paulo revela uma visão ampliada sobre a glória devida ao Senhor no tempo e no espaço determinado por Ele mesmo na história, a qual fazemos menção em nossa caminhada de fé rumo a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, os quais deixaram exemplos para seguirmos os seus passos, dos quais Cristo é o fundamento. Olhamos para o passado, olhamos para a história e nós temos elementos que nos levam a ter esta unidade com as gerações passadas e a glorificar, assim como eles fizeram no passado. Mas, ao mesmo tempo que olhamos para o passado, também olhamos para o futuro e vislumbramos também o futuro. Essa é a oração de Paulo, feita em Efésios capítulo 1, do verso 16 ao verso 21. Ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Olhamos para o passado e glorificamos a Deus com a igreja do passado, com os irmãos da fé que nos deixaram exemplos. Olhamos para o presente e louvamos a Deus pela salvação, pela igreja, pela comunhão, por tudo aquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, nesta geração, mas também glorificamos a Deus porque ainda há de manifestar os seus eleitos no futuro, até o dia em que o Senhor voltar para nos buscar. Apesar de serem termos mais próximos do nosso tempo, Paulo, em sua teologia da igreja, revela os conceitos com muita propriedade, glorificando ao Senhor por todas as gerações de crentes, onde a graça especial e irresistível foi manifestada. É claro que Paulo não fala sobre igreja invisível, igreja visível, igreja militante, igreja triunfante, igreja... A igreja do Senhor é
revelada na sua teologia através dessa doxologia, do passado, presente e futuro. Ele é Senhor de todas as gerações de crentes, onde essa graça especial e irresistível foi manifestada. Nessa doxologia, Paulo expressa que a glória deve ser dada e seja assim dada a Deus, pois Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, pensando na glória que devemos dar como igreja hoje, como podemos fazê-lo? Como podemos glorificar ao Deus da nossa vida, da nossa salvação? Nessa doxologia, como a própria palavra sugere, Paulo deseja ver uma igreja cristã, uma comunidade de crentes em Cristo Jesus vibrante, cheio da graça, convicta do dever de glorificar o nome do Senhor, segundo o poder que operava neles e opera em nós também. Poder este exercido em Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos e foi entregue à igreja. Poder este não para desbaratar exércitos, não para declarar as mais ricas bênçãos terrenas, não para lutar e conquistar o mundo espiritual, mas para glorificar a Deus, glorificar o nosso Senhor. É isso que Paulo desejava. E não prosperidade material, crescimento numérico, mas os recursos espirituais para cumprirem o propósito de ser igreja. Paulo expressa a convicção de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas quais são os seus pedidos? Quais são os seus pensamentos? Quais são os pedidos e pensamentos de Paulo manifestos diante do Senhor? Olhemos para Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 19, e o texto vai nos responder. Os pensamentos, os pedidos de Paulo são para que, segundo a riqueza da sua glória, a igreja fosse fortalecida com poder mediante o agir do Espírito Santo em todos. E o texto diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Os pensamentos e os desejos de Paulo estavam voltados para o Senhor, no sentido de que Cristo fizesse morada no coração daqueles irmãos. E o texto continua dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Os desejos e os pensamentos de Paulo estavam voltados ao Senhor, para que o Senhor, assim, os enraizasse e assim eles pudessem compreender e desfrutar do amor de Cristo no mais profundo sentido espiritual. O texto diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E também Paulo desejava e orava, pensava e colocava suas orações diante do Senhor para que eles fossem tomados de toda a plenitude de Deus, para que eles pudessem gozar de todas as bênçãos, de todo o cuidado, de toda a proteção, de tudo aquilo que o Senhor queria revelar ao coração do seu povo, da sua igreja. E o texto diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Queridos, se a glória de Cristo é o que dá sentido à nossa existência, e de modo especial o ser igreja do Senhor, especificamente a IPVM, se a glória de Deus é que dá sentido de sermos igreja, de estarmos no bairro de Vila Maria, se a glória de Deus é o que dá sentido e é o nosso dever e o nosso maior desejo, devemos fazer a seguinte oração: Senhor, que segundo a riqueza da sua glória, a IPVM seja fortalecida mediante o poder do Espírito Santo, agindo na vida de todos os membros e dos presentes, dos ouvintes desta mensagem. Que Cristo faça morada nos corações e que a sua rica presença crie fortes raízes no amor, bem como faça a cada um compreender e desfrutar desse maravilhoso amor, e assim sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, a fim de declararmos que o Senhor é poderoso para fazer muito diante de tudo o que pedimos e pensamos neste exato momento, através dessa oração, conforme o poder revelado em Cristo Jesus, o qual opera em nós. Este é o nosso desejo para a Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Que a Igreja continue glorificando, exaltando o nome do Senhor. Pedimos isso e temos a certeza que o Senhor pode fazer muito mais. E é claro, rogamos ao Senhor para que todos os recursos da cruz, todos os recursos espirituais, os recursos que Paulo desejava para a igreja em Éfeso, de fato, também estejam presentes na vida da nossa igreja e assim cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo para continuarmos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e o seu coração.